Miraculo non ti aspetta, se creia. Milagres não se esperam, se criam ou se cream, usando o linguajar de Rode. As pessoas se acostumaram a ver fenômenos miraculosos, sobrenaturais, ou seja, para além do seu concebível, algo incompreensível para o seu grau de consciência, como algo que não tem a participação do ser humano. Então, os milagres acontecem ao acaso e por uma força superior. O ser humano não tem nenhum papel, não tem nenhuma participação na criação desses eventos verdadeiramente miraculosos. Nós acreditamos, nós como humanidade, de que os milagres são algo que está além de todos nós. Não temos nada que possa estar participando de um milagre sendo construído e executado. Pior ainda, as pessoas veem o milagre como um acontecimento pontual, de acordo com um capricho de Deus, com algo externo, e que vai contra as leis da natureza. Um erro atrás do outro. É até compreensível que muitas pessoas não creiam mais em coisas fantásticas, porque a forma dos religiosos, de pessoas que dizem crer em Deus, mas não sabem que Ele existe, abordar essas questões, perceber, é algo muito primário. Por outro lado, as pessoas que vivem o mundo real, são céticos, presos ao materialismo, eles também não são capazes de identificar algo fantástico quando isso ocorre. Eles atribuem ao acaso. Então, eles julgam estar explicando a coisa pelo fato de atribuir ao acaso algo que eles não compreendem. Mas eles igualmente são tão ignorantes quanto o outro polo. E daí a humanidade sempre ficou nessa divisão entre dois extremos. Milagre, como eu já disse, a gente pode interpretar de duas maneiras. Do ponto de vista divino, do absoluto, Deus, Ser Supremo, etc., não existem milagres. Um ser plenamente consciente, com um grau de consciência elevadíssimo, vai ver qualquer acontecimento como natural. Então, para esse ser não existe nada sobrenatural. Enquanto que para uma pessoa menos evoluída, ou seja, mais ignorante, que não compreende várias leis, engrenagens mais profundas, muitas coisas parecerão sobrenaturais, um mistério e até assustadoras. O homem moderno conseguiu passar para o campo do natural vários fenômenos que outrora eram vistos como miraculosos e, portanto, objeto de domínio de narrativas das religiões. E daí as pessoas com a ciência, com esse despertar pronunciado do intelecto, foram desvendando vários mistérios, pelo menos no campo da matéria, do mundo físico. Só que permanecem muitas coisas inexplicáveis. E a ciência, o homem moderno atual, se recusa a enxergar essas coisas, a se abrir para outras possibilidades para tentar compreender mais a fundo. Só que em vez de falar que a coisa é miraculosa, ele atribui a um acaso. Então, quando acontece algo fantástico na vida de alguém, a pessoa muito presa ao mundo, muito inteligente, intelectiva, melhor dizendo, analítica, racional, um acadêmico ainda mais, vai tender a falar que isso foi meramente sorte do indivíduo, sorte ou azar, no caso de um milagre, de uma coisa maravilhosa, sorte.
isso não vai ter nada que explique, né? Na verdade, por mais maravilhoso que seja a coisa, o cara vai falar, deu sorte, né? Meio que reduzindo, né, o grau de encantamento dele mesmo e dos outros, fazendo uma tentativa de reduzir esse grau de encantamento com algo que exorbita o seu nível de consciência. Só que com isso ele demonstra a sua profunda ignorância, né? Não só a sua profunda ignorância, mas sua incapacidade em lidar com o fenômeno, de se relacionar e de tentar compreender mais a fundo a essência do funcionamento do nosso universo e da vida. E daí a gente tem essas situações. Então, assim, a questão de milagre ou não deve ser visto de acordo com o grau de consciência da pessoa, sobrenatural e natural. Para Deus, tudo é natural. Qualquer coisa que ocorre neste universo é natural. Então, não existe mistério. E a mesma coisa para um ser altamente evoluído, né? Não existem praticamente nenhum mistério, né? Tudo é perfeitamente explicável. Enquanto que pessoas muito desconhecedoras, né? Seja o homem moderno, seja uma pessoa mais do passado, várias coisas vão parecer sobrenaturais, né? Inexplicáveis. Antigamente ainda mais. Mas hoje a gente tem um problema que a gente travou, a gente se tornou perigoso com esse intelecto e travou o progresso. Então é curioso ver como a ciência conseguiu fazer o ser humano progredir, mas ao mesmo tempo a persistência dessa mentalidade, dessa forma mental que iniciou esse crescimento exponencial exterior, muito mais do que interior, da humanidade nos últimos séculos, está levando o ser humano a ficar cada vez mais estagnado. E com isso a gente vê o nível de sofrimento que o nosso planeta atinge. A gente não apenas maltrata a nós mesmos, mas as outras espécies e a todo o planeta a gente desordena ele, desnecessariamente. E o ser humano não está percebendo isso, simplesmente porque não despertou sua consciência. O espírito está adormecido, a intuição não está atuando, a razão corre solta. E com isso, a gente caminha rumo a uma grande dor, um grande batismo de dor. Mas, voltando aos milagres aqui, é interessante perceber que o ser humano, conforme o Baldi demonstrou em sua vida e sua obra, o ser humano tem uma participação muito grande, ou melhor, ele pode ter uma grande participação, ter um papel ativo na criação desses milagres que o salvam de determinadas situações e servem, né, para criar uma nova situação, iniciar um novo movimento que pode transformar, em algum momento, a humanidade. Então, para isso, a gente tem que começar a compreender exatamente como é que se dá essa participação. Mas o ponto principal aqui é que o milagre ele não vem de nós, né, do ser humano, de um canal finito, mas do alto. Essa é a fonte do qual tudo provém. Tudo de maravilhoso provém do absoluto. O que o ser faz é meramente estar sintonizado com essa fonte, completamente alinhado para que essa fonte possa fluir. Então a causa é Deus. O canal de manifestação, né, a quem cria a condição, é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Mas para se criar essa condição, existem vários requisitos. Requisitos dificílimos de serem cumpridos, que o Baldi cita no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Então, a gente percebe que a nossa vida ela não progride, né, porque a gente é incapaz de compreender o que de fato é esse fenômeno. Esse é um fenômeno mais fantástico, né? Ou um dos fenômenos mais fantásticos de nosso universo.
sem dúvida, os mais fantásticos no nível humano. Então, eu escrevi também um texto a respeito desse tema no dia 30 de julho de 2018, com esse título, em italiano, Miracolo non ti aspetta, si crea, onde eu desenvolvo as condições para que esse milagre seja criado. O que significa milagre? Isso vai depender do grau relativo. Então, a gente pode se aprofundar um pouco nisso, baseado nesses princípios que eu apresentei. Eu leio aqui um trecho, No mundo de sociabilidade, eu estava descobrindo a sensibilidade social. No mundo de praticidade concreta, eu, antes de usá-la, estava em busca da teorização abstrata que orientasse todas as habilidades de mundo que eu vinha adquirindo, a uma velocidade crescente, com picos de conquistas mais intensos. Todo o caminhar de minha vida foi me levando a perceber cada vez mais a fundo sobre a natureza de fenômenos que a humanidade nunca conseguiu abordar de forma madura. E eu ia percebendo, lendo em vários livros, que eu buscava brevemente, a incapacidade de todos os livros, os autores, os especialistas, em responder às minhas perguntas, meus anseios mais íntimos. Eu não encontrava explicação na alta ciência, na alta filosofias, na literatura, nas artes em geral. Na verdade, eu encontrava algumas chispas, algumas pistas em grandes formas de arte, em grandes filmes, em algumas músicas, chispas bem de leve, comentários de alguns grandes pesquisadores, falas de alguns filósofos por aí, jogados nessa esteira da história, biografias de grandes seres, mas tudo muito fragmentado. Não existia nenhuma teoria, nenhuma corrente de pensamento, nenhum sistema de crença completo que pudesse satisfazer esses meus anseios. E daí, eu me lembro que dos filmes do Frank Capra, mas em especial aquele A Felicidade Não Se Compra, com o James Stewart e a Donna Reed, esse filme me impactou muito desde a primeira vez que eu o vi. É um filme fantástico, maravilhoso. E nesse filme eu percebi claramente como funciona, quais são os requisitos para que opere um milagre na vida de uma pessoa justa. O mundo pode estar prestes a destruir essa pessoa, Nenhuma das pessoas próximas são capazes de ajudar, muitos outros ficam contra, diante do poder das forças do mundo, melhor dizendo, do antissistema, traduzindo, mas ocorrem coisas que levam a situação a se reverter de maneira fantástica nos últimos momentos. Isso é fantasticamente representado por esse filme do Frank Capra, filme que infelizmente o grosso da humanidade não conhece, e se vier a conhecer, infelizmente não será capaz de compreendê-lo em toda a sua magnitude, nem mesmo parcialmente, creio eu. Mas esse é só um exemplo, Existem outros filmes maravilhosos que tratam sobre essa temática, mas a gente nunca se interessou por isso de uma maneira séria, que tivesse a ver com a nossa vida. A gente nunca viu relação desse fenômeno, para quem crê nele, com a nossa vida. Então, eu sempre fiquei pensando nisso e eu percebi que
nós que criamos a condição para que o milagre aconteça em nossas vidas. E essa condição é criada ao longo de toda uma existência. A gente precisa ser sincero, a gente precisa ser sério, nós precisamos estar orientados, porque senão isso não vai ocorrer. A seriedade vem da maneira correta de tratar com as coisas. A sinceridade vem na transparência, na honestidade, na abertura da alma perante os outros para não confundi-los ainda mais nesse mundo cheio de enganações. E a orientação vem do centramento no seu ser para que você consiga caminhar na direção correta, ou o mais próximo possível dela. Então existem várias condições para que o milagre opere em nossas vidas. Então, por exemplo, primeiro a gente tem que realmente merecê-lo. Segundo, a gente deve se pedir, se estiver numa situação de desespero, a gente deve pedir apenas o estritamente necessário para que consigamos cumprir a nossa missão neste mundo. Cada um terá o seu necessário. Nós precisamos nos esforçar até o nosso limite, até a nossa exaustão completa, para que isso se opere. Porque Deus quer que a gente antes tente por todos os nossos meios possíveis, nossos meios humanos, tentar por nós mesmos conseguirmos resolver o problema de forma alinhada com a lei. Muitos não fazem nem 1% disso, Então todo mundo quer facilidades, direto. Quer coisas além do necessário para usar errado. Então é óbvio que as portas do infinito não vão se abrir para uma pessoa desse tipo. E quão raro é encontrar uma pessoa que realmente esteja dedicando toda a sua vida a Deus, à ascensão, e consequentemente a ascensão de toda a humanidade, todo o planeta e todo o universo. Claro, considerando a sua escala, a sua pequenez, mas se dedicando a isso. Então, o milagre é algo fantástico se a gente começar a perceber qual é a sua mecânica, como é que ele ocorre, quais são as condições, e que ele não burla nenhuma lei física, nenhuma lei química, biológica, nenhuma lei social, por aí vai. Aliás, as leis sociais são criações humanas artificiais, que não estão em sintonia com o verdadeiro ser humano, com o espírito. Por isso elas estão mudando a todos os momentos. Mas o milagre ele não burla nenhuma lei natural. Se algo parece sobrenatural, é porque o ser humano foi incapaz ainda de compreender qual é essa nova natureza que exorbita seu nível de consciência atual. E daí, a gente precisa compreender mais a fundo o que é esse monismo. Aí, continuando, no que eu escrevi no meu texto, eu falo: mas meu íntimo me afirma, Deus é tudo e tudo é Deus, mas Deus é mais do que tudo. Se Ele é tudo e além, estamos conceitualmente inseridos em seu seio. Logo, sua atuação é permanente a cada momento. Dessa forma, pode-se considerar que tudo é um milagre. A vida é um milagre. A planta crescer, o bebê sorrir, as pessoas se manifestarem, o gênio criar sua peça, sua sinfonia, sua teoria, o santo criar um novo conceito de vida, o filósofo lançar uma corrente de pensamento revolucionária, o inesperado das relações se dar, a gênese de sistemas políticos, econômicos, tecnológicos. Tudo é obra do divino manifestada através de canais, sejam eles humanos ou infra-humanos. Então, a gente precisa começar a amadurecer a nossa visão de coisas que já são proferidas há milênios. A humanidade atual se acostumou a
infantilizar, a ridicularizar tudo o que foi colocado lá no passado. Quer dizer, as pessoas confundiram o pontapé inicial, né, a substância, os grandes temas lançados há milênios, com a forma da aplicação deles mesmo pelas elites da época, mas pelas massas ainda não plenamente conscientes. Pessoas confundiram uma coisa com a outra. Então, jogou-se o bebê junto com a água, ralo abaixo, esquecendo de que a essência da coisa continua persistindo e querendo se manifestar. E a humanidade hoje sofre tanto porque ela confunde substância com forma e joga tudo fora. E daí ela criou hoje em dia uma forma sem substância, uma casca. A vida hoje tem muito mais facilidades, velocidade, comunicação, agilidade, existe muito esclarecimento intelectual sobre as coisas do mundo, mas o ser humano se encontra perdido como nunca, raivoso como nunca, frustrado, desesperado, violento, ignorante e estúpido, com tanto intelecto, tanta estupidez sendo gerado, tanta coisa sendo usada de forma errada, criando mais dor e acelerando esse processo de transformação do planeta, da maneira mais dolorosa, diga-se de passagem. Então a gente precisa urgentemente resgatar esses princípios universais, perceber na história o que ocorreu e se centrar no presente, se centrar no presente. Não viver de estatísticas reproduzindo coisas, mas se projetar para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, perceber o que ocorreu lá no passado, tornando isso algo presente que continua ocorrendo, como uma onda que vai e volta, como se algo que não foi realizado plenamente lá atrás tenha de ser realizado o quanto mais rápido. Então, nesse sentido, a gente consegue se orientar para o futuro e a gente consegue compreender o que é isso. A gente evoluir daqui para frente vai envolver estarmos cientes de tudo isso, sabermos o que é o milagre, quais são as suas condições e estarmos aptos a cumpri-las. Quanto mais o ser humano se encantar com a substância de tudo o que ocorre na sua vida, menos dolorosa vai parecer a sua vida, mais criativo ele será, mais vitalidade ele irá exibir e também possuir, mais capacidade de lidar com as adversidades ele terá e, portanto, menos ele irá tentar ficar mendigando dos outros coisas ou agredindo o outro por causa de algo que lhe ocorreu. Quanto mais o ser humano estiver centrado no seu ser, menos as coisas do mundo lhe irão abalar, menos ele será impactado pelas falas dos outros, sejam elogios, sejam xingamentos. Quanto mais o ser humano estiver mergulhado na essência de tudo, no seu universo interior, que está conectado com todo esse universo, quanto mais ele estiver mergulhado nisso, vivenciando isso na sua vida, mais ele estará ativo, mais ele irá agir. E agir não reagindo às coisas do mundo, mas agindo a partir de sua consciência, por livre convicção. Fazer tudo isso que eu estou falando aqui leva uma pessoa a criar condições para que milagres ocorram em sua vida. E a pessoa não está pensando que quer criar um milagre, ela só está vivendo de acordo com o que julga ser o mais certo possível. Ela está centrada na sua consciência. Por isso tudo é natural para ela. Ela consegue fazer um monte de coisa fantástica que os outros não têm a menor condição de fazer. Porque para fazer igual eles vão ter que ficar se forçando a fazer isso. Não é natural, é artificial.
e tudo que é artificial não é espontâneo. Então, a espontaneidade é algo que foi perdido hoje em dia, é algo que não é valorizado. No máximo, teoricamente, mas quando um grupo se vê diante de um ser espontâneo convivendo dentro do grupo, o grupo logo começa a ignorar, ele começa até a ridicularizar. O grupo vê como inimigo, o grupo não sabe lidar, e daí tem uma série de consequências. E o grupo acha que essa pessoa está com problemas, então ele tem que participar mais dessa socialização, mais churrascos, mais bolinhos com cafés, mais fofocas, mais sorrideiras, mais piadas, mais coisas do tipo, né? A pessoa tem que estar lá, né? Ela tem que se enquadrar, porque isso faz bem para ela, eles pensam. Eles não fazem a menor ideia de qual é a natureza desse ser, que esse ser está tentando mostrar para eles o caminho que eles devem seguir para serem plenamente e efetivamente felizes, para eles serem verdadeiramente criativos, para eles evoluírem em sua vida pessoal e também em sua vida profissional. Mas isso é muito difícil. Mas, voltando à questão do milagre, o milagre é uma coisa fantástica e quem tiver interesse nessas temáticas, eu recomendo o livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, onde o Baldi fala sobre isso, e também o texto que eu produzi, e também o filme que eu citei do Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, de 1946. Então, isso é algo realmente que encanta a pessoa. O milagre eu já vi ocorrer na vida de familiares, né? Eu já vi ocorrer em minha vida, e depois, quando ocorre próximo ou diretamente com a pessoa, as coisas mudam completamente, se essa pessoa conseguir compreender o que ocorreu. Então, a vida passa a andar em outra direção. A pessoa começa a caminhar na vertical, mais do que na horizontal. E daí ela começa, claro, a morrer para algumas coisas do mundo, o que para os espíritos adormecidos, né, para as pessoas taradas no intelecto, vai parecer uma redução, uma morte do outro. Então eles falam, eu não vou seguir esse, né? Coitado, ficou doido. Mas para quem já começa a despertar, né? Cordas interiores conseguem ser tocadas, pessoas já em vias de despertar, elas irão perceber que o ser está evoluindo, ele está crescendo. E para você conseguir crescer, ou seja, ascender na vertical interior, você precisa diminuir um pouco esse movimento horizontal, até em grande medida, em alguns casos. E isso vai tornando mais fácil a pessoa se sintonizar com as leis superiores de nosso universo. E como a pessoa vai estar se comportando mais de acordo com a natureza do todo, mais do que as pessoas da sociosfera, essa pessoa vai estar sempre alinhada, né, sempre amparada pelo alto nos momentos mais críticos de sua vida. Então, isso independe da posição da pessoa. Basta que ela leve uma vida alinhada com a lei de Deus. Basta que ela esteja perseverante, seu caminho disposta sempre a se transformar. Basta que essa pessoa morra todo dia, para que ela sempre renasça, de forma cada vez mais revigorada. Então é preciso morrer para renascer, não só em termos de reencarnação, mas também em termos de vivência enquanto encarnados, né? Vivência interior, o que nos aponta para a ressurreição, que não é um corpo pútrido voltar a se mover como essas religiões bagaceiras creem,
mas é algo muito, mas muito mais profundo. Se as coisas fossem compreendidas dessa maneira, com certeza muitas pessoas que são ateias, né, materialistas, céticas, estariam muito mais aptas a vir a se unificar com pessoas que estão orientadas pelo Espírito. E religiosos também, aferrados a algo que só leva a violências, né, a restrições da vida, ao perceberem isso também perceberiam nas outras religiões, nas outras crenças, e mesmo nos não crenças, que é uma espécie de crença, algum outro modo de buscar também a Deus. Né? Chame a palavra que quiser, né? Tal, Deus, entropia reversa, o absoluto, vácuo quântico, o não local, por aí vai. Então todos, no fundo, estão caminhando estão buscando a mesma coisa, só que por vias muito extremadas, né, incompletas. A grande arte da vida, a ciência da vivência, é a gente fundir essas formas de busca no nosso ser para que tudo isso comece a se conversar. Os saberes não sejam mais conflitantes, as narrativas se concatenem num quadro maior, as habilidades se auto-reforcem e por aí vai. Mas para isso é preciso que a pessoa veja a meta suprema, tenha a visão do absoluto, como Pietro Baldi teve, o que possibilitou a ele construir toda a sua obra de caráter sintético, de orientação geral, resolvendo os problemas últimos. A partir daí, ele foi aprofundando até um certo grau, né, buscando concatenar com as coisas do mundo, mas ele não pôde se especializar simplesmente porque isso é tarefa de nós aqui neste mundo, né, num mundo de hiperespecializados, sem orientação alguma. Ele forneceu à humanidade, o Baldi, com sua obra e sua vida, ele forneceu à humanidade, nos seus 24 volumes, cerca de 10.000 páginas, o roteiro geral, o framework universal, a metateoria, a cosmovisão monística, na sua forma mais adaptada aos tempos modernos, fundindo tudo. E com isso, a gente possui agora algum norte, a gente possui a orientação suprema. A gente pode testar isso para ver se é verdade. Eu venho fazendo isso há muito tempo. Estou só comprovando, mesmo quando os outros querem negar, né? Quando os outros se revoltam contra isso, no fundo eles estão demonstrando a metateoria, né? Essa cosmovisão. Então, é fantástico isso. E por isso eu uso a obra como minha orientadora universal, até que surja alguém que escreva algo mais fantástico e ainda vá mais a fundo, como o próprio Baldi falou, que daqui tempo, né, sei lá, séculos, talvez, ou décadas, surja uma pessoa que vá mais longe ainda nisso. O interessante do Baldi é que ele nunca falou que isso que ele pôs era o máximo, diferente de muitos outros pensadores, né, abaixo dele e mesmo vivenciadores, porque ele vivenciou, né, ele não só teorizou as coisas do alto, ele vivenciou. E é engraçado que ele coloca isso. Isso é o que torna ele o mais fantástico, né? Mas, no entanto, no momento, né, não existe nada mais poderoso, mais amplo, mais fantástico que eu conheça. Eu não encontrei nada. E olha como eu busquei em fontes altíssimas. Então, eu consigo confirmar, de certa forma, que isso é uma grande verdade, é a maior verdade até o momento, né? Até que surja outra mais vasta. Mas eu acho que pela primeira vez surgiram os princípios universais, esboçados numa linguagem adaptada aos nossos tempos, que muito mais afirma do que nega,
e que oferece um framework, né, a arquitetura monista, que é capaz de albergar tudo e todos, explicar o dualismo, explicar os princípios universais e tudo que a gente tem. Fundir, né, matéria, energia com espírito. Explicar todas as situações a partir de um simples princípio único, que se diferencia em diversos princípios hierarquizados. O milagre tem a ver com isso. Compreender o que é um milagre e fazer com que a gente enxergue o milagre da vida tem a ver com tudo isso. Então, o milagre, gente, você não adianta ficar esperando. Queria finalizar aqui com isso, que é a mensagem mais importante. Se vocês querem uma vida fantástica, que ocorra coisas que vocês julgam justo, né? Que vocês sejam recompensados, salvos, né? É preciso criar as condições para que o milagre aconteça. A pessoa vai ficar esperando anos por um milagre acontecer. Né? Um monte de gente no trabalho, né, eu vejo que eles esperam que o outro crie uma coisa toda pronta para que ele possa se beneficiar dentro da sua caixinha. Né? Ele não cria condição para que o ambiente se transforme. Ele não quer arriscar um pedaço de unha dele para mudar o mundo, mudar sua percepção do mundo, melhorar o entorno. A pessoa quer tudo pronto. Né? Tanto que quando vem alguém falando de coisa fantástica, né, que quer implementar, a primeira reação, né, do evoluído é: tá, mas como é que você propõe? Tá, mas como é que são os passos? Quero saber melhor. Né? Você propõe começar de onde? Né? A pessoa sempre tenta fugir da coisa. Né? Fala que não tem a condição, a lei não permite, os outros não vão dar apoio, a conjuntura não está boa, não existe recurso, não existe isso, não existe aquilo, blá blá blá, e nunca acontece nada, né? A pessoa sempre está esperando uma condição perfeita, que nunca vai acontecer, para que ela comece a se engajar, coisa que ela nunca vai fazer, porque a condição que nunca vai acontecer nunca vai permitir isso. Então, no fundo, a pessoa está criando, né, uma defesa total para ela. Né? Ela está já deixando de forma muito elegante uma barreira que justifique ela ficar vagabundeando ao longo de toda a vida e ao longo de várias vidas. Mas a lei de Deus é soberana. E a gente tem um tempo. Vai ter um tempo, uma hora, a gente tem várias chances, né, para acordar minimamente. Se a gente não quiser fazer isso de maneira alguma, a lei vai começar a atuar, como já está atuando, né, no nosso planeta. Né? Vejam as ondas de calor, as catástrofes, né, as crises financeiras, os tornados, as pessoas cada vez mais sem moradia, sem condições de moradia, o estudo cada vez mais superficial, né, a idiotização da sociedade, o terraplanismo psíquico, né, que tem diversos tipos, né, na política, na economia, nas filosofias, o terraplanismo dos cientistas que querem ficar presos ao paradigma que nasceu no século XVI, XVII, na verdade nasceu com força nessa época, já vinha de antes, né, lá de Aristóteles. Então, assim não vai, a coisa não vai. Então, o milagre vai se dar pela atuação mais férrea possível da lei. Vai ter uma grande revelação. Né? Isso é o significado da palavra apocalipse, né? Uma revelação. No caso, a gente está pedindo que seja através da dor. Né? Por isso, muita gente, o ser humano sempre associou o apocalipse como uma destruição, né? Um meteoro, uma queimação do planeta. Não precisa vir meteoro nenhum, como vocês veem. O ser humano, com seu grau de consciência atual, já é um baita de um meteoro, né? Bem destrutivo. E o meteoro ainda vem de uma vez e pode matar metade do planeta direto. Né? O ser humano está fazendo o mesmo efeito, né, de um grande meteoro, só que
torturando aos poucos, né? As pessoas se torturam aos poucos e vão torturando os outros e ainda fazem um teatro, um grande circo, falando que agora está indo, olha como está melhorando, ó, a economia está crescendo, ó, estamos criando mais comissão, estamos nos reunindo, estamos resolvendo cada vez mais problema fundamental, olha como é bom, ó, estamos resolvendo, está surgindo vários problemas, ó, que bom, tem muito serviço, né? Problemas absurdos, né, que deviam ter sido extintos há muito tempo. Então é isso, o ser humano se tornou um palhaço, né? Enquanto as pessoas que vêm a fundo são vistas como palhaço, né? Por isso o Baldi fala que aqui o antissistema é um emborcamento do sistema. O nosso mundo no nosso mundo vigora uma inversão completa de valores. Isso começa a ficar muito claro para quem está desperto e está atuando no mundo para tentar torná-lo melhor. Então, por isso eu falo muito aqui sobre o Mário Schroeder, porque é uma pessoa que está anunciando tudo isso. Existem outros também fazendo isso a seu modo, né? Pessoas mais famosas, né? De vários campos. Mas são poucos, né? Eles são pouco ouvidos, pouco levados a sério. O Thomas Murphy, astrofísico, né? Trabalhou na NASA, se não me engano, fez um trabalho fantástico, né? Ele escreveu um livro fantástico, bem didático, né? Acessível para as pessoas. Né? Você não precisa... você tem que ter, claro, um certo grau de estudo, né? Mas você não precisa ser um acadêmico, né? Ao estilo Sarah e Mary Walker, né? Para conseguir entender as coisas. Inclusive, eu venho aqui propor publicamente que o sistema educacional, né, do ensino médio, todas as escolas, né, municipais, estaduais e federais de nível médio do país, mesmo nos cursos superiores, né, nas universidades, em vários cursos, sejam adotados projetos tendo como norte os princípios estabelecidos por esse livro, fazendo grupos de trabalhos que conversem entre si. Porque a questão do nosso dilema energético diz respeito à continuidade da civilização humana, na continuidade da vida social de forma organizada neste planeta. Diz respeito à questão sociológica, histórica, psicológica, né, profunda, sistema de crenças e valores, formas de energia, e aí entra a termodinâmica, calor, radiação, energia nuclear, química, mecânica dos fluidos, mecânica e por aí vai, né? Máquinas, produção, envolve princípios, né? Leis básicas da física, eletricidade, magnetismo, envolve exploração espacial e suas limitações, qual o seu significado, envolve biomas, natureza, né? Emissão de gases, qualidade de vida, né? Demografia, envolve felicidade humana, envolve tudo, se a gente for ver bem, né? Até mesmo as realidades do espírito, se as pessoas tiverem abertura para isso. Então, nós deveríamos estar nos orientando por essas pautas. A gente deve colocar um centro, né? A gente deveria se abrir para as pessoas diferentes. Tem um livro fantástico que é também um grito, né? Um grito corajoso, né? Moderno, adaptado ao homem moderno, que anuncia esse novo mundo, o surgimento dessa nosfera, que é um livro do Mark Halevi, chamado A Era do Conhecimento. Eu li esse livro com um olhar monístico, unitário, e eu fiz diversas marcações nele. O livro é realmente fantástico se a gente compreender o que o autor está falando. Bom, enfim, tudo isso aqui que eu falei, né, apesar de parecer não ter a ver com milagre, tem um significado muito profundo. O encantamento da pessoa com essas coisas levará ela a ser um canal que viabilize a operação de milagres em sua vida. Isso é o que eu tinha para falar para hoje. A gente se vê na próxima. Uma saudação fraterna a todos vocês.